Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, que nos proporciona estarmos reunidos, ainda que não fisicamente, mas em espírito, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E eu queria convidar você a, nessa noite, abrir a sua Bíblia no Salmo de número 51. Nós leremos os 5 primeiros versículos. Está escrito assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Esses somos nós, antes de sermos alcançados pela graça. Assim como Davi, nascidos em iniquidade, distantes de Deus. Eu queria convidar nessa noite o irmão Valdeir, que está nos conduzindo em uma oração de confissão de pecados. E logo após estaremos cantando um hino de louvor ao nosso Deus. Oremos. Pai amado, Deus bendito, chegamos até a Tua presença nessa noite, Senhor Deus, com os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa tendência à queda, à falha, ao erro. Mas chegamos, Senhor Deus, nessa noite apelando, Senhor Deus, e certo da Sua misericórdia para conosco, pois se não fosse a Sua misericórdia, Senhor Deus, já haveríamos sido consumidos, Senhor Deus. Te peço nessa noite, juntamente com a sua igreja, que o Senhor pegue nossos pecados, que certamente existem e ainda existirão, e transforma, converte em nós um homem incorruptível, um homem inabalável, um homem que seja segundo os seus propósitos. Senhor Deus, é certo que somos falhos, somos pecadores, Senhor Deus, mas a Tua palavra nos garante que não ficaremos prostrados, a Tua palavra nos garante que não seremos derrotados, porque o Teu Filho na cruz já venceu por nós. Por isso, Senhor Deus, nesse momento lhe suplico, nos perdoa, Senhor Deus, e permaneça conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.
O mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Tão fácil. O mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Uma vez mais, vamos abrir as nossas Bíblias, o Salmo de número 75 agora. Leremos todo o Salmo. Está escrito assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do oriente, nem do ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque a mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber. Sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao nosso Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Agora eu quero convidar o nosso irmão Cláudio a estar nos elevando a Deus em uma oração de exaltação e gratidão ao nome do Senhor. Oremos, irmãos. Pai Santo, o Senhor é tudo para nós, Pai. O Senhor é o Deus dos céus, Deus da terra. O Senhor é Deus sobre tudo que existe, pois o Senhor é o próprio Criador de tudo que existe. Nós o adoramos, Pai, pela vida que o Senhor nos dá, pois a cada dia, Pai, o Senhor de manhã nos dá novamente o sopro de vida, Pai. Pelas manhãs, Senhor Deus, nós conseguimos respirar, os nossos corações mantêm-se batendo pela madrugada, por causa da Tua glória, Pai, por causa da Tua majestade, Senhor Deus. Pai Santo, nós queremos louvar-Te e engrandecer-Te, Pai, com as nossas vidas e com os nossos agradecimentos, Pai, em todo momento. Em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém.
Quero convidar então o Ministério de Louvor a que nos leve ao Senhor uma vez mais em adoração. Eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que fará voltar a sonhar. Eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as
Muito bem, irmãos, agora nós vamos convidar o reverendo Hamilton Santos, que nos trará a palavra do Senhor nessa noite, a exposição da palavra, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Uma alegria, um privilégio poder estar aqui novamente, compartilhando com você a palavra de Deus. Eu gostaria, sem mais demoras, de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 8, é o texto de nossa meditação nessa noite. Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do verso 1. Evangelho segundo João, capítulo 8, a partir do verso 1, o texto sagrado vai nos dizer assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Seja bendito o teu nome, Deus, de eternidade a eternidade. Que privilégio o Senhor nos concede nessa noite, Pai, de debruçarmos sobre a tua palavra e de aprendermos mais a respeito de ti, do teu reino, do teu Filho, do teu Santo Espírito. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos alimente, que o Senhor me use para a glória do teu nome. Eu estou aqui mais uma vez em teu nome e para a tua glória. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Querido, nós estamos aqui no ano 33 da era cristã, quando João escreve esse texto, um texto muito conhecido, que apenas João nos relata, um texto que trata a respeito da mulher adúltera, um texto escrito por João no ano 33, logo após a festa dos tabernáculos. No início da semana, Jesus, então, após a festa, retorna ali para o Monte das Oliveiras, onde por tantas vezes ele empreende encontros com o Pai através da oração. Jesus por diversas vezes se retirou para ali para orar, para ter um tempo de intimidade e cumplicidade com o Pai por meio da oração. E Jesus então vai fazer isso mais uma vez. Jesus que vinha sendo fustigado, Jesus que estava vivendo nesse momento, nesses dias, o auge da perseguição pelos fariseus, pelas autoridades religiosas romanas e judaicas. E Jesus então está ali no meio desse temporal, no meio dessa tribulação, vivendo seus últimos dias na terra, quando então ocorre esse episódio que João vai nos relatar aqui. Se você esteve conosco na semana passada, no domingo passado,
há de se lembrar que eu o convidei para que você fosse comigo caminhar pela estrada ou pelo caminho que ia de Jerusalém a Emaús, a aldeia de Emaús. E hoje eu queria convidar você novamente a que você viajasse comigo até a Galiléia, que você viajasse comigo até Jerusalém no ano 33, para que nós pudéssemos ser testemunha de tudo o que está acontecendo aqui, para que nós pudéssemos então, para que nós possamos então entender o que se passa aqui no seu contexto original, o que está acontecendo aqui, e que então, a partir disso, nós possamos extrair do texto ensinamentos, aplicações para a minha vida e para a sua vida. Vamos então caminhar pelos versos, vamos voltar aos versos e entender o que de fato acontecia aqui nesse momento. O versículo 1 vai dizer que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Assim como eu disse, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, voltando então da festa dos tabernáculos que havia encerrado um dia antes. Versículo 2: de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. De madrugada aqui, de manhã muito cedo, Jesus então se dirige novamente para o templo, e ali todo o povo já ia se encontrar com ele, já ia ouvi-lo, e Jesus então assentado os ensinava. Jesus então ali num dos pátios do templo, ele se encontrava com a multidão que ansiosamente o aguardava, o seguia. Repito, já estava aqui Jesus no final do seu ministério, já era muito conhecido, já despertava aglomerações. Então Jesus ali, ele se reúne com aquelas pessoas no templo e ele passa então a ensinar aquelas pessoas a lição que era o cerne da mensagem de Jesus Cristo, ou seja, o Evangelho, a mensagem da cruz. Então Jesus passa ali então a ensinar aquelas pessoas. O versículo 3 vai dizer que os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Vamos emendar o versículo 4. Disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Então os escribas e os fariseus, os líderes religiosos do templo, ali da religião judaica, eles fizeram, assim que observaram que Jesus estava cercado por pessoas, que Jesus estava ensinando a respeito do reino de Deus, esses escribas, esses fariseus, esses mestres da lei, esses copistas, trouxeram então à presença de Jesus, segundo o texto, uma mulher que fora pega em flagrante adultério, e fez com que essa mulher então fosse trazida ao meio daquela multidão. Expuseram aquela mulher com um objetivo muito claro, com um objetivo muito perceptível. E o versículo 4 vai nos dizer isso. Eles disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Então, quando aqueles homens, aqueles líderes religiosos expõem aquela mulher e colocam aquela mulher e apontam aquela mulher para toda aquela multidão, expondo os seus pecados, na verdade o que iria pelo coração daqueles homens não era o desejo de expor aquela mulher. Na verdade, o que ia pelo coração daqueles homens não era o desejo de confrontar aquela mulher ou o pecado daquela mulher. Na verdade, o que se passa aqui é um desejo de se confrontar a Jesus, de expor a Jesus. Mais uma das muitas tentações pelas quais Jesus passou. Se você for até o Evangelho de Mateus capítulo 4, você há de se lembrar que Satanás tenta Jesus de três maneiras, e ao final da terceira tentação, o texto sagrado vai nos dizer que após a recusa de Jesus, após a terceira tentação, que Satanás se afastou de Jesus, desistiu de tentá-lo até o momento oportuno. Esse é um dos momentos oportunos. Jesus não foi tentado apenas 3 vezes, Jesus foi tentado várias vezes durante a sua vida. Uma delas agora aqui pelos escribas e pelos fariseus. O versículo 5 vai dizer que eles então colocaram Jesus contra a parede, que eles então interrogaram a Jesus e disseram: olha, na lei de Moisés, a exigência que se encontra lá é que mulheres
pegas em adultério sejam apedrejadas. O que o Senhor nos diz a respeito disso? Querido, eis aqui a armadilha. Eis aqui a artimanha desses homens, desses líderes religiosos que estavam injuriados com Cristo, que estavam com o coração repleto de ódio por Cristo, movidos por inveja, um coração endurecido. Os versos anteriores, o capítulo 7 especialmente, vai dizer que esses homens já tentavam contra a vida de Jesus, já tentavam matar a Jesus, tentavam prender a Jesus, mas não obtiveram êxito por causa da aglomeração na cidade. Eles queriam fazer isso em secreto, mas então aqui no verso 5 eles armaram, engendraram uma maneira mais sutil de pegar Jesus, de conseguir vencerem, ou de conseguir vencer a Jesus, não através da violência, não através do confronto, mas através da sagacidade, através do cinismo, através da hipocrisia, que era uma das maiores marcas dos fariseus. Então o que acontece aqui? Eles perguntam a Jesus: mestre, a lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E observem, no verso 4 eles o chamam de mestre, de rabi, como se assim o considerassem de maneira alguma. Hipocrisia. Então eles perguntam: o que o Senhor nos diz? E o verso 6 vai explicar tudo isso que eu disse. O verso 6 vai dizer: olha, eles diziam isso tentando a Jesus, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então, na verdade, o que eles faziam era uma tentativa de expor a Jesus. Era uma tentativa de fazer com que Jesus caísse por suas próprias palavras, de que Jesus desse um passo em falso. Por quê? Porque quando eles perguntavam a Jesus o que fazer com a mulher que fora pega em flagrante adultério, o que se escondia por trás dessa pergunta era o seguinte: se Jesus disser que nós devemos seguir a lei e apedrejar essa mulher, Jesus incorre em dois erros. O primeiro deles é porque, como judeu, ele precisaria da autorização de Roma, uma vez que os judeus viviam ainda sobre o jugo de Roma, era uma colônia romana. Eles precisariam da autorização de Roma para matar alguém. Então Jesus infringiria uma lei romana. E o segundo problema é que, se Jesus dissesse a eles: apedrejem essa mulher, Jesus então teria uma atitude totalmente diferente daquela que ele vinha ensinando na sua pregação, que era uma pregação voltada para o amor, para a compaixão, para o perdão. Então ele perderia certamente os seus discípulos, os seus seguidores. Ele perderia certamente o respeito que havia conquistado nos seus 3 anos de peregrinação. Por outro lado, se ele dissesse no meio daquela multidão, respondendo àquela multidão, de que aquela mulher não devia ser apedrejada, não apedrejem essa mulher, ele iria contra a lei de Moisés. Ele iria confrontar com a lei de Moisés. Então, queridos, Jesus é colocado aqui numa armadilha. Jesus é convidado a julgar as mulheres, e com toda a sabedoria que só poderia existir no próprio Deus, no Filho de Deus. Jesus, então, ao invés de julgar aquela mulher, Jesus julga os juízes. Vamos ver o que acontece a partir do versículo 7. Versículo 7. Como eles insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a primeira pedra. O texto vai dizer que Jesus ainda mexia, agachado que estava, mexia com os dedos na poeira, na terra, escrevendo alguma coisa, desenhando alguma coisa que nós jamais saberemos do que se trata, mas que certamente não, deixa eu melhorar essa frase, mas que muito provavelmente tinha a ver com a sua tristeza naquele momento, com a sua decepção naquele momento,
por ver que a maneira como os homens tratavam aquela mulher, e as maneiras como eles tentavam pegar Jesus, e a maneira como eles armavam ciladas para Jesus, nem um pouco preocupados com o que aconteceu com aquela mulher, tanto que o homem com quem essa mulher estava, ele sequer é citado, aquele homem não é trazido. Como alguém pode adulterar sem que haja, como uma mulher pode adulterar sem que haja um adúltero na história? Mas eles não trouxeram aquele homem porque o foco deles não era aquele homem, o foco deles não era aquela mulher, o foco deles era o Senhor Jesus. Talvez fosse isso que dominasse os pensamentos, o coração de Cristo, enquanto ele escrevia ou desenhava alguma coisa naquele chão empoeirado. Então, no verso 7, como eu disse, Jesus vai dizer: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Querido, então aqui Jesus passa a responsabilidade, Jesus passa aqui o julgamento para os juízes. Jesus faz com que cada um deles pense sobre a sua própria vida, volte os seus olhos para si próprio. É como, fazendo aqui uma analogia, como se Jesus tivesse pego um grande espelho e colocado à frente daqueles homens e pedisse àqueles homens: olhem para vocês mesmos. O que vocês fariam? O que vocês fariam se fossem vocês? Se fossem com vocês? Se vocês é que tivessem falhado? E mais do que isso, caso vocês não tenham nenhum tipo de pecado, caso vocês não tenham nenhum tipo de falha, caso vocês não estejam em pecado, então vocês estão liberados, autorizados a atirarem as pedras e a condenarem a essa mulher. Versículo 8, então, logo depois de dizer isso, Jesus torna a inclinar-se e continua a escrever no chão. Eu quase consigo enxergar essa cena, eu quase consigo visualizar essa cena. A decepção que provavelmente tomava o coração e a mente do nosso Senhor naquele momento. Mas, o verso 9 vai dizer que, ouvindo eles a resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Ou seja, uma vez confrontados por esse espelho que nós aqui de forma comparativa fizemos, nessa analogia que fizemos, então eles, confrontados pela sua consciência, olharam aquele espelho e, ao se enxergarem ali e ao ver as suas mazelas ali, eles então compreenderam que eles não poderiam condenar aquela mulher. Então, a começar pelos mais velhos, aqueles que muito provavelmente, por conta da experiência, se aperceberam mais rapidamente aquilo que Jesus queria dizer com aquelas palavras, eles foram então se retirando e ficou então apenas Jesus e aquela mulher. O verso 10 então vai dizer que Jesus se ergueu e, não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher respondeu no verso 11: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus se levanta, acolhe aquela mulher e pergunta àquela mulher: as pessoas que estavam acusando você, onde estão? E aquela mulher: Senhor, nenhum deles ficou. Nenhum deles ficou. E Jesus então diz: tampouco eu lhe acusaria. Vá e não peques mais. Muito bem, queridos. Olhando então para esse quadro, olhando então para essa cena, olhando para tudo que aconteceu nesse início de manhã do ano 33 da era cristã, eu gostaria então de extrair do texto algumas aplicações. Eu gostaria de extrair do texto alguns conselhos para a minha vida, para a sua vida, para a nossa edificação, para que nós possamos de fato e de verdade andar pelos passos de Jesus. Assim como João diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, caminhar pelos passos de Jesus, nas pegadas de Jesus. 2 princípios, 2 aplicações para a minha vida e para a sua vida. E a primeira delas, queridos, se encontra no versículo 11. Eu exorto você,
Eu aconselho você a que você abandone a sua vida de pecados. Versículo 11 do texto que nós lemos vai dizer assim: Jesus disse a ela: nem tampouco eu te condeno, vá e não peques mais. Querido, quando Jesus diz àquela mulher: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais, Jesus não estava sendo conivente com o pecado daquela mulher. Jesus não estava aceitando o pecado daquela mulher, a vida de pecado daquela mulher, o pecado ou os pecados que aquela mulher havia cometido. Não. Jesus estava dizendo àquela mulher que todos nós somos pecadores, que se nós dizemos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Então o que Jesus estava dizendo àquela mulher é: eu reconheço que você é sim uma pecadora, eu reconheço que as suas atitudes, as atitudes que você vinha cometendo, não são atitudes aceitáveis, são atitudes que desagradam a Deus, que entristecem a Deus, mas o que eu digo a você é: você está perdoada, nem eu tampouco te condeno, mas daqui para frente, abandone a sua vida de pecados. Abandone a sua vida de pecados. Então, querido, o que Jesus diz àquela mulher, o que Jesus diz a mim e a você é: abandone a sua vida de pecados. Não importa o que você fez ou deixou de fazer até o dia de hoje, até esse instante em que você me ouve, mas de agora para frente, a partir desse momento, para o restante da sua vida, abandone a sua vida de pecados. Porque o seu pecado, o meu pecado, trazem separação entre nós e o nosso Deus. O meu pecado e o seu pecado fazem com que nós sejamos apartados da graça de Deus, de que nós estejamos debaixo da ira de Deus. Então, querido, em nome de Jesus, eu rogo a você: abandone a sua vida de pecado. Busque uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Busque uma vida de santidade, busque se parecer com Jesus, busque caminhar nas pegadas de Jesus, busque viver de acordo com a verdade do Evangelho. Se você já é filho de Deus, se você já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem dentro de si todos os elementos que precisa, todos os instrumentos que precisa para viver uma vida santa. Os frutos do Espírito estão no seu coração. Você consegue vencer o pecado. Não nos sobreveio tentação que nós não pudéssemos vencer por conta do Espírito que habita em nós. Então, querido, as tentações virão, as ofertas virão, aquilo que nós ainda não conseguimos nos desvencilhar e que faz parte desse mundo tenebroso que jaz no maligno, ainda baterá na nossa porta, mas nós podemos, pelo poder do Espírito Santo, dizer não, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O nosso desejo será contra nós, mas a nós cumpre dominá-lo. Então, querido, ainda que seja impossível a mim e a você abandonarmos de forma definitiva os nossos pecados, uma vez que não existe perfeição nesse corpo, nesse tabernáculo, nessa vida, ainda que seja impossível nós atingirmos a excelência na perfeição, na santidade, nós precisamos dia após dia abandonar a nossa vida de pecado. Nós precisamos dia após dia pecar menos. Nós precisamos dia após dia nos parecermos mais com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Querido, a integridade física dessa mulher foi preservada, mas o prêmio, o verdadeiro prêmio, a verdadeira herança, o verdadeiro tesouro que ela recebe aqui é o perdão de Deus. É o perdão dos seus pecados, é o fato de ela não ter sido condenada por Deus, é o fato dela ter sido amada por Deus. Querido, viva a sua vida de uma maneira que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus, que as bênçãos de Deus sejam derramadas, sejam sentidas e sejam compartilhadas dia após dia na sua vida. Seja um canal de bênção na vida das outras pessoas, seja um receptáculo de bênção na mão do Senhor.
Viva para a glória de Deus. E nós só conseguimos viver para a glória de Deus quando nós vivemos uma vida abandonando os nossos pecados. A mensagem do Evangelho é uma só, e sempre foi. É a mensagem que os patriarcas nos trouxeram, é a mensagem que os profetas nos trouxeram, todos os profetas do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento, João Batista: abandonem os seus pecados, arrependam-se, abandonem sua vida de pecado. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem que faz com que filhos bastardos sejam adotados por Deus em Cristo, sejam amados por Deus em Cristo. O arrependimento genuíno, a busca pela santidade, o abandono à vida de pecado. Então, querido, como primeira aplicação, como primeiro conselho, como primeira exortação para mim e para você, à luz desse texto, abandone a sua vida de pecado, independente do que você já tenha feito, independente do que você já tenha vivido. A partir deste momento, vá e não peques mais. Vá e não viva mais uma vida de pecado. Vá e não viva mais uma vida como escravo do pecado, assim como você era. É urgente uma mudança de postura. É urgente uma mudança de mente, uma transformação de mente, uma mudança de princípios. Isso precisa ser agora, isso precisa ser já. Não há tempo. Você vê a urgência na voz de Jesus quando ele diz: vai e não peques mais. Não é algo como vá trabalhando isso na sua vida, vá mudando isso aos poucos. Não, vai e não peques mais. Vai e abandone sua vida de pecado. Vai e busque santidade, busque viver uma vida santa. Busque ser alguém que se pareça com Deus. Busque ser sal e luz nessa terra de escuridão, nessa terra insossa. Vá e abandone os seus pecados. É uma advertência, sim, mas é também uma exigência. Lute contra os seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Tenha nojo dos seus pecados. Não seja como a porca lavada que retorna para o seu chiqueiro, para se enlamear. Não seja como o cão que volta ao seu próprio vômito. Não seja como as ondas impelidas que vão espumejando as suas sujidades. Busque uma vida de santidade, busque uma vida de conformidade com a palavra de Deus. Produzam frutos dignos de arrependimento. Sejam santos, porque o Senhor é santo. Sejam santos, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Mas existe ainda, querido, uma segunda aplicação que eu gostaria de trazer, extraída do texto, para a minha vida e para a sua vida. Se você entendeu que você precisa, então, abandonar os seus pecados, a sua vida de pecado, você também precisa entender e aprender a soltar as pedras que você traz nas mãos. A soltar as pedras que você traz nas mãos. Tomando todo o cuidado e pedindo ao Espírito Santo de Deus que faça com que eu não seja simplista, nem reducionista. O que o texto nos diz é exatamente isso. Solte as pedras que você traz nas mãos. Observe o versículo 9 do texto que nós lemos. Mas ouvindo os escribas, os fariseus, os copistas, os mestres religiosos, a resposta que Jesus deu, e acusados pela própria consciência, eles foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e só ficaram Jesus e a mulher. Eu convidei você para que nós fôssemos até essa madrugada, até essa manhã, e aqui então observe o quadro, aqueles homens com as suas grandes pedras na mão, esperando apenas que Jesus desse a ordem, aquilo que já ardia no coração deles, e Jesus então diz a eles para que eles olhem para si mesmos, e que enxerguem as suas próprias falhas, os seus próprios defeitos, e que enxerguem que todos nós, absolutamente todos nós, somos
filhos da depravação, somos filhos de Adão, caídos em Adão, de que não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem. Então, quando eles são confrontados por essas verdades, eles imediatamente, observe a cena, imagine a cena, vá até lá, eles imediatamente começam a soltar as suas pedras. As pedras que foram ajuntadas para serem lançadas naquela mulher, elas são agora abandonadas, soltas, largadas pelo chão. Querido, trazendo para os nossos dias, aplicando para os nossos dias o que aconteceu ali naquela manhã, eu convido você, eu exorto você a que você solte as pedras que você traz em suas mãos. Que você pare de ajuntar pedras para ferir a outras pessoas. Que você pare de ajuntar pedras para fazer julgamento de outras pessoas. Que você pare de viver uma vida dúbia, uma vida dupla, uma vida em que nós usamos muitas vezes 2 pesos e 2 medidas para a nossa vida, para a nossa conduta e para a vida e para a conduta do nosso irmão. Que você pare, que eu também pare, que nós paremos então de ajuntar pedras e de que essas pedras vão se juntando nos nossos braços, como já estão em nós, aquela trave tão grande que nos impede de ver com clareza que os nossos irmãos são tão falhos quanto nós, que os nossos irmãos carecem da misericórdia de Deus tanto quanto nós, que os nossos irmãos falharão, fracassarão, pecarão, e que nós devemos ter com eles misericórdia, que nós devemos liberar a eles perdão, porque é impossível que nós peçamos ao nosso Pai, que nós roguemos ao nosso Pai do céu, nosso Pai celestial, que nos perdoe. Se nós não liberamos perdão a outras pessoas, nós estaríamos condenando a nós mesmos, uma vez que nós oramos: Pai, me perdoa assim como eu perdoo ao meu irmão. Logo, se eu não perdoo ao meu irmão, eu estou pedindo ao meu Pai celestial que não me perdoe. Querido, em que ponto da nossa vida nós passamos a ser tão legalistas? Em que momento da nossa vida nós passamos a ser, ou nós nos transformamos em juízes? Em que momento da minha vida, em que momento da sua vida, nós começamos a juntar pedras e a pegar um grande alforje, uma grande bolsa, e juntar pedras pequenas e médias e grandes, e usar essas pedras contra as pessoas, nos esquecendo que nós carecemos desesperadamente da misericórdia de Deus? Querido, onde foi que nós erramos o caminho? Onde foi que nós nos esquecemos das lições que nós aprendemos? Onde foi que nós nos esquecemos de quando éramos criança e estávamos na rua da nossa casa jogando futebol e as meninas brincando de comidinha, de fazer comidinha em fogõezinhos de plástico, e uma amiga brigava com a outra e às vezes sobrava um tapa, um puxão de cabelo, e no futebol alguém dava uma entrada mais dura e a gente se pegava ali, rolava naquela terra, e cada um ia para sua casa, e na manhã seguinte nós íamos lá bater na casa do nosso amiguinho, da nossa amiguinha, os chamando para brincar de novo, porque não existia lugar no nosso coração para mágoa, porque não existia lugar no nosso coração para rancor, porque nós liberávamos perdão, porque nós éramos crianças. Talvez por isso, ou certamente por isso, Jesus diz: venha a mim, desde que venha a mim as criancinhas, pois das tais é o reino dos céus. Aquele coração infantil, Jesus está dizendo, aquela inocência infantil, Jesus está dizendo, essas herdarão o reino dos céus. Onde está o nosso coração perdoador? Onde está o nosso coração longânimo? Querido, jogue fora essas pedras. Jogue fora essas pedras. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler
o livro de John Bunyan, no Peregrino, em que ele carrega um grande saco, um grande fardo nas suas costas, carregado com os seus pecados, e ele não tem paz enquanto ele não encontra Jesus, e aquele fardo é imediatamente retirado das suas costas, lançado às costas de Jesus. Aqui, depois de alcançar a graça e a misericórdia de Deus, após nos tornarmos filhos de Deus em Cristo, nós ainda continuamos carregando um grande fardo, agora não mais o dos nossos pecados, mas um fardo pesadíssimo de pedras, para tirar as outras pessoas, para agredir as outras pessoas. Querido, não é esse o ensinamento que a Bíblia nos traz. O ensinamento que a Bíblia nos traz é de que se alguém pedir a você que ande 1 milha, que você ande com ele 2, que se alguém pedir a você a túnica, que você entregue também a capa, ou vice-versa. Esse é o ensinamento. O ensinamento é para que nós tenhamos cuidado para não... porque nós não enxergamos o cisco no nosso olho, mas não enxergamos a trave no nosso olho, mas conseguimos enxergar o cisco no olho do nosso irmão. O ensino bíblico é para que nós não sejamos legalistas. O ensino bíblico é para que nós não tenhamos posturas farisaicas, hipócritas, como a desses homens que davam o dízimo do endro, do cominho, mas que não perdoavam, que não amavam, que não cuidavam do seu próximo. Qual é o grande e principal mandamento da lei, querido? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame ao teu Deus como a ti mesmo. Ame ao teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu coração, e ao seu próximo como a ti mesmo. Mas como nós amaremos o nosso próximo como a nós mesmos, se nós estamos ajuntando cada vez mais pedras? Quando nós nos esquecemos de que cada um dará contas de si mesmo a Deus, de que nós não fomos nomeados por Deus para sermos juízes da vida de ninguém, que nós devemos mostrar às pessoas o caminho onde elas estão andando, que nós devemos mostrar às pessoas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, que nós devemos mostrar às pessoas que os caminhos errados por onde elas caminham podem levá-las à morte, à desgraça, à perdição. Sim, nós devemos fazer isso. Mas quem nos deu o direito de apedrejar as pessoas? Quem nos deu o direito de não perdoar as pessoas? Quem nos deu o direito de nos acharmos melhores do que as outras pessoas? Nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Então o mestre, com a sua postura, nos ensina: soltem as suas pedras, usem as suas mãos para alimentar os famintos, usem as suas mãos para acolher os excluídos, para abraçar os faltosos. Aprendam a perdoar, a se desfazer de suas mágoas, de seu rancor. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Abandone, solte as suas pedras. Ande nos passos que Jesus andou. Faça o que Jesus faria. Aprenda em nome de Jesus e ore para que eu também consiga aprender em nome de Jesus. A perguntar para as pessoas, para aqueles que me ferirem: ninguém te acusou? Onde estão os seus acusadores? Ninguém te acusou? Nem eu tampouco te acuso. Vá e não peques mais. É assim que nós devemos viver, querido. Essa deve ser a nossa postura. Essa deve ser a nossa vida. Faça como José fez ao reencontrar os seus irmãos. Faça como Paulo fez com João Marcos. Ame, perdoe, acolha, solte as suas pedras. Solte as suas pedras. Tenha as suas mãos livres para abraçar muito quando acabar essa pandemia, para cuidar, para entregar o pão para quem tem fome. Tenha as suas mãos livres, solte as suas pedras. Deixe de carregar essas pedras que você traz sim para atingir outras pessoas, mas que certamente trazem um grande peso, um grande cansaço a você mesmo. Limpe o seu coração, aprenda a perdoar, não guarde mágoas, não guarde rancor. Aprenda a perdoar, aprenda a olhar para o seu irmão com um olhar de misericórdia, assim como seu Pai que está nos céus olha para mim
e para você. Muito bem, irmãos, o capítulo 8 termina com Jesus fugindo de um apedrejamento. Aquilo que ele não permitiu que acontecesse com aquela mulher, no início do capítulo 8, ao final vai acontecer com ele. Ele foge para não ser apedrejado. A lição dada pouco antes àquelas pessoas que estavam ali, aos mestres da lei que estavam ali, não surtiu efeito. A lição não surtiu efeito, tanto que eles tentaram com o mesmo método contra a vida de Jesus. Aqueles homens não largaram suas pedras. 2000 anos se passaram e cá estamos. Se fecharmos os nossos olhos e aguçarmos a nossa atenção, quase poderemos ver Jesus, Senhor Jesus, agachado, riscando o chão com a ponta dos dedos, escrevendo algo que jamais saberemos do que se trata. Então veio o vento, soprou sobre aquela poeira, sobre aquilo que Jesus havia escrito, apagou o que ele havia escrito, mas a mensagem que ele deixou naquela manhã não passará jamais. Passarão o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. E a sua mensagem é: abandone os seus pecados, vá e não peques mais, e solte as pedras de suas mãos. Se ninguém o condenou, tampouco. Abandone a sua vida de pecados e solte as pedras de suas mãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia, Deus de toda a terra, nós queremos mais uma vez nos colocar diante do Senhor, agradecidos pela Tua misericórdia que tem se renovado sobre as nossas vidas a cada manhã, pela Sua longanimidade, pela Sua paciência, pelo Teu cuidado para conosco, pelo Teu ensino, pela vida eterna em Cristo Jesus, pelos frutos do Espírito que habitam em nós e que nos habilitam a vivermos uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh Pai, nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, inclinado ao mal, embrutecido, endurecido, um coração rancoroso, cheio de mágoa, um coração com imensas dificuldades de perdoar, de pedir perdão. Cuida de nós, Deus, trata de nós, limpa o nosso coração. Faz-nos, Deus, assim como o Senhor já vem fazendo, à semelhança de Jesus Cristo. Faça com que nós possamos expressar o amor de Deus que habita em nós. Faça com que as nossas atitudes, faça com que a nossa vida, que a nossa pregação, o nosso testemunho tragam glórias ao Teu nome. Jamais vexame, jamais opróbrio. Em nome de Jesus, Deus. Que nós sejamos sal e luz, que sejamos um farol a iluminar a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade. Em nome de Jesus, Deus. Usa-nos como instrumentos úteis, valiosos nas Tuas mãos. Essa é a nossa oração, Pai. E nós aproveitamos essa oração para pedir ao Senhor que nos conceda uma noite de descanso, de repouso, que tire do nosso coração toda e qualquer aflição, todo e qualquer rancor, mágoa, ódio, desejo pecaminoso, inclinação pecaminosa. Purifica-nos e então nós seremos limpos. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de saúde, uma semana de boas notícias. Que a Tua bênção, que a Tua graça, que a Tua misericórdia assista a todos os que me ouvem nesse momento. Essa é a minha oração. E essa oração eu faço no nome santo de Cristo Jesus, perfeito, santo, puro, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam,
capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, com júbilo, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que virá buscar a sua igreja, e aí sim seremos puros, aí sim não teremos mais pedras em nossas mãos, aí sim não teremos mais desejos pecaminosos, aí sim viveremos com o nosso Senhor eternamente, pelos séculos dos séculos. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meu irmão querido, muito obrigado pela sua companhia, que você tenha uma excelente noite, uma excelente semana, Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, e nós nos vemos em breve, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, fiquem com Deus.